Estava conversando com uma pessoa muito querida, muito especial, e resolvi gravar esse vídeo para falar da crença disfuncional de incapacidade. Eu não vou entrar em detalhes com relação ao que é a crença disfuncional, qual é a base teórica, eu não vou falar sobre isso. Eu quero trazer aqui um bate-papo bem didático, para que você possa, talvez, trazer isso para a sua vida, refletir um pouquinho e, quem sabe, buscar ajuda, caso você esteja passando por isso. Enfim, nós estávamos conversando e aí a gente debatendo sobre alguns pontos, né, algumas características específicas, ficou claro o quanto isso pode prejudicar um ser humano, né, o quanto isso pode prejudicar uma pessoa, e ela pode passar a vida toda sem ter consciência de que de fato ela está sendo regida por uma crença disfuncional. E que toda aquela estrutura, comportamento, cognição, pensamentos, sentimentos, né, a própria formulação do ambiente, ela está diretamente conectada com essa crença disfuncional. Mas é muito difícil, tá, prestar atenção nisso, é muito difícil trazer consciência sobre isso. Primeiro que não é um assunto que se debate o tempo todo de maneira profunda, você necessitaria de uma terapia para aprender isso. E segundo, que nós aprendemos a julgar. Esse é o grande ponto da conversa. O julgamento, ele dificulta muito o desenvolvimento consciente e racional dos nossos comportamentos. E isso não é culpa nossa. Nós aprendemos a definir comportamentos através de uma maneira muito abstrata, muito vaga. Então, nós julgamos, nós apontamos, condenamos, transferimos, e todo esse processo, que é um ato, que é um comportamento, que é uma estrutura, acaba inibindo a possibilidade de se ter consciência daquilo que verdadeiramente acontece, daquilo que se faz. Enfim, eu trouxe para essa pessoa um exemplo de um adulto de 27 anos que desenvolveu essa crença ao longo do seu contexto histórico. Não foi num momento, não foi da noite para o dia, foi dentro de um contexto todo. E quando ele começou a investigar isso daí, não mais julgar o próprio comportamento, porque é muito comum que uma pessoa na condição dele se sinta medrosa, né, diga que ela é bobona, cagona, né, como as pessoas dizem, sei lá, que ela é boba, é trouxa, é tola, sabe? Tem esse tipo de julgamento. Quando ele começou a olhar para esse contexto todo, ele começou a entender o porquê que ele desenvolveu esses padrões. Então você pega bullying, você pega traição, você pega resultados negativos, julgamentos, você pega todo esse contexto e aí você chega naquele adulto que está se comportando dessa maneira disfuncional. E o engraçado é que, como ele teve algumas respostas negativas, principalmente nos aspectos afetivos, né, relações amorosas, com amizade e tal, ele acabou se fechando para essas circunstâncias e voltou toda a atenção dele para o trabalho. E claro, a repetição, a concentração, o foco acabou gerando para ele um resultado muito positivo no trabalho. Mas esse é o lance do disfuncional. É aí que entra a questão da crença central disfuncional, principalmente esse modelo da incapacidade, que é o que eu estou falando com você. Porque aparentemente é uma pessoa que obteve sucesso financeiro, mas isso está custando muito para ele. Porque quando ele resolve se fechar para esse lado da vida e entrar totalmente naquele lado do trabalho, ali não existe um propósito bem definido. Na verdade, ele está se protegendo de outras dores, de outros sofrimentos, para colocar toda a energia onde ele tem um máximo de controle e que, naturalmente, um mínimo de percepção disfuncional. Ou seja, ali no trabalho ele vai se dedicar, ele vai se entregar e, muito provavelmente, aquela crença de incapacidade e insuficiência, ela vai reduzir. Só que não funciona assim.
pois tem um preço muito alto. Então, basicamente, é assim, ele começa a trabalhar, se desenvolver, começa a faturar muito bem, só que o preço disso é o desgaste emocional, físico, é o sedentarismo, é a obesidade. Ele começa a ter reflexos seríssimos, porque ele tem que trabalhar muito. E essa é uma característica muito interessante, porque quem tem normalmente uma crença disfuncional de incapacidade de suficiência, a pessoa tem falas do tipo, eu tenho que ser 100%, eu preciso estabelecer um máximo, eu tenho que ser, sabe, o master de tudo. Por quê? Porque eu preciso provar que eu não sou insuficiente, que eu não sou incapaz. Só que assim, quem está estabelecendo é um disfuncional. Essa pessoa não vai dar conta. E aí, uma hora chega o que é considerado fator de risco ou consequência, a conta, né, ou melhor, chega a consequência desses comportamentos. E o resultado é sempre muito desgastante. Essa pessoa, por exemplo, ela atendia em torno de 10 clientes e ela não podia atender 9, mesmo sabendo que ela teria que diminuir o ritmo, que ela precisaria cuidar da saúde dela, aquela coisa toda. Ela não conseguia, porque 9 é reduzir, e reduzir é mostrar que eu sou incapaz. Reduzir é como se eu estivesse dando um passo atrás, e isso vai provar que eu sou insuficiente na cabeça dela. Mesmo que as despesas dela tivessem pagas, mesmo que ela tivesse com grana na conta, eu não posso reduzir, então eu preciso de mais. Se ela fatura, sei lá, 20 mil reais, ela não pode ganhar 18, ela tem que ganhar 22, 23, 24, porque se ela ganhar 18, ela está sendo insuficiente. E aí esse é o preço de estabelecer uma crença, uma meta, um objetivo, ou de você simplesmente transferir para uma atividade apenas da vida toda a sua energia, toda a sua atenção, todo o seu esforço, porque se aquela atividade não for bem desenvolvida e a partir de um disfuncional, você vai ter consequências ainda mais graves. Percebe isso? Então é muito delicado. Até que a pessoa tome consciência disso, é um processo muito difícil, não é simples. Mas muitas pessoas, inclusive você que está vendo esse vídeo, pode estar sendo regida por uma crença de incapacidade, de insuficiência. E você está aí se julgando. Você está achando que você não consegue, que isso é praga, que é coisa do signo, do universo, enfim. Você tem uma série de crenças que vão justificar esse padrão. Bom, para não ficar muito longo esse vídeo, caso você queira perguntar alguma coisa, caso você queira tirar suas dúvidas, espero que tenha ficado claro, manda mensagem aqui embaixo que eu vou responder para você. E claro, procure ajuda, evite se julgar, faça uma boa terapia, porque é provável que você esteja dentro dessa situação que eu mencionei, e isso não é você, isso está com você. É um processo onde você está se comportando dessa maneira, mas isso não representa a sua realidade, ou não define a sua realidade melhor. Ok? Espero que você fique bem e cuide de você e faça terapia.